Há 20 anos, o Brasil era um país subdesenvolvido. Em 2012, somos a sexta economia mundial. Somos 190 milhões de brasileiros vivendo em um país que ocupa a 88ª posição no ranking mundial da educação. Hoje é Dia do Professor, uma data a ser comemorada. O programa especial de hoje tem como tema o papel do educador e a educação no Brasil. Recebemos hoje no nosso estúdio 3 representantes dos mais de 2 milhões de professores espalhados de norte a sul do Brasil, que vão discutir conosco a situação do ensino no país, estado e município. Eu tenho aqui a professora Luciana Martins. Muito obrigado, professora, por ter vindo. É uma satisfação recebê-la realmente. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa estar conversando aí desse grande desafio que é ser professor e falar de educação com toda essa... com essa fala inicial que tu fizeste aí das demandas que temos para a educação brasileira. Eu estou aqui com a Kátia Meller, que é estudante ainda, né? Estudante de letras, né? E está se preparando para ser professora e tem um desafio grande aí pela frente. Desafios são sempre muito bons, né? São sempre instigantes. A professora Ana Cândida Carvalho também está aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo, professora. Agradeço pelo convite. Professora da Universidade Fevale. Bom, nós temos aqui, então, representantes. Uma professora que está representando aqui o ensino público, né, das escolas municipais. A professora Luciana, que foi presidente do Sindicato dos Professores. Também temos aqui a professora Ana, que é professora da Escola de Aplicação da Fevale, mas também trabalhando na escola pública. No escola pública. E, finalmente, a Kátia, que é estudante. Bom, eu queria convidar vocês para assistir um VT. A gente vai dar uma olhada num VT agora que vai dar início às nossas discussões. Pode rodar o VT. Como as pessoas apresentam muitos números e como sempre colocam, os números são irrefutáveis, eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$ 930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior, com especialização. Estamos aceitando a condição precária da educação como uma fatalidade? Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil? É isso? Bom, este é o desabafo da professora Amanda Gurgel, que trabalha na rede pública de ensino no Rio Grande do Norte. O discurso foi realizado durante a sessão da Assembleia Legislativa do Estado, assim como a professora Luciana, que foi presidente do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo e muitas vezes na tribuna da sessão também discursava defendendo a educação. E a minha pergunta vai para a senhora. Professora, a perda da qualidade do ensino está associada diretamente à baixa remuneração dos professores? Eu acho que por um conjunto de situações. A questão do salário, ela é vital. Somos trabalhadores e como qualquer trabalhador, né, precisamos ter uma remuneração digna. Até porque a nossa profissão, o nosso trabalho tem algumas especificidades. Então, no momento em que eu não tenho uma remuneração digna, onde eu não posso ter acesso à cultura, à formação, isto reflete consideravelmente na qualidade da educação, né? Mas existem outros elementos, como condição de trabalho, como carga horária, como o próprio cumprimento das legislações, né? Por parte dos nossos governantes, por parte dos administradores como um todo em relação à educação. Esse assunto eu vou querer discutir daqui a pouquinho com a senhora, porque é um assunto bastante forte. Mas a gente falava em condições de trabalho, nós temos aqui a professora Ana, que dá aula na escola privada e dá aula na escola estadual. Professora, qual que é a diferença que a senhora vê, por exemplo, na infraestrutura e na possibilidade de dar melhor condições de aprendizado para os alunos em relação aos 2 pontos aí que a senhora conhece tão bem? Há uma diferença muito grande. Eu trabalho no turno da manhã em escola particular e no turno da tarde em escola pública. E a diferença é gritante. Por exemplo, a infraestrutura, como tu disseste, né, na escola particular tem toda uma estrutura que te ajuda
a dar a tua aula, né? Na escola pública é o próprio professor, às vezes, que tem que buscar o projetor, instalar, montar, pedir ajuda para os alunos. Na escola particular, não, tem todo um pessoal que te ajuda, tem toda uma infraestrutura. Na escola pública, muitas vezes, faltam professores, né? Muitas vezes a gente não tem aquela pessoa que vai te ajudar na orientação, na parte pedagógica. Então, a escola particular te dá muito mais estrutura para trabalhar, é muito mais tranquilo de trabalhar nesse sentido. Faltam professores na sua escola? Na escola pública, sim. Muitos professores. Inclusive, teve turmas que tiveram professores recém agora, no final do ano. Então vão ter que recuperar com o turno Sim, vão ter que integral, recuperar. final de semana. E isso não acontece na escola particular, né? Na escola pública, muitas vezes, os alunos têm que ser dispensados mais cedo, porque falta professor. Isso não acontece na escola particular. Então, a escola particular te dá uma estrutura um pouco melhor de trabalho. Mas há muitos pontos positivos também na escola pública. Na escola municipal não acontece dos alunos ficarem sendo dispensados, mas a greve também ocorre na escola municipal, professora. Na verdade, nós atuamos com as séries iniciais, né? Então, há todo um outro olhar, não que não falte professor. Neste momento, não posso estar falando da minha realidade, né? Trabalho na escola João Goulart, neste momento, nesta escola, não falta professor, mas nós somos conhecedores de diversas escolas que faltam professores e que acabam, de alguma forma, sendo acolhidos, atendidos. Mas, assim como a Ana traz, não é ter o seu professor, não é estar tendo acesso, né, a uma aula. Assim como eu acho que a falta de professores acaba sendo uma regra para o ensino público hoje, infelizmente, né? Dados do censo escolar dizem que 23% dos professores brasileiros trabalham em mais de uma escola para complementar renda. Alguma de vocês já se viu nessa situação? Sim, eu trabalho em mais de uma escola, por exemplo, né? Mas eu vejo, assim, colegas que trabalham em 3, 4 escolas. A maioria dos professores que eu conheço tem quase 60 horas de trabalho. 3 turnos, manhã, tarde e noite. Principalmente quem trabalha só em escola pública, acaba tendo que trabalhar 3 turnos para poder complementar a renda, né? Então, aí a qualidade também, ela fica, né, a desejar a qualidade, porque em que momento eu vou planejar a minha aula? Em que momento eu vou poder corrigir os meus trabalhos dos meus alunos, né? Então, esses professores que têm essa carga horária muito alta, acaba refletindo na qualidade do ensino deles também.